aí, quando chega a sua aula, entra as pessoas que não entram nas outras aulas. Mas, professor, bloqueia o chat, professor. Bloqueia o chat, senão os meninos vão ficar mandando tanto de merda lá. Eu quero ver. Eu quero ver eles ficarem mandando. Os meninos é tipo Caio e companhia? O Caio não. Pedro, eu tô falando. O Caio não. O Pedro e companhia? É o Pedro. Já vi que é o chat. É o Pedro, Ana, João. Lá de PP Dias, para. Aqui, deixa eu sonhar que vocês estão atrapalhando. Eu não vou desativar o chat, não. Mas eu quero ver se vocês fazerem isso, tá? Não é possível eu começar a aula, eu tenho que chamar atenção. Aí, professora, a que mandou aí no chat pra você ver um tanto de coisa que já mandou um monte de coisa. Pra mim, aqui não chegou nada, não. 3 palavras é muita coisa. Mamãe, não é pra mandar, velho, professora quer dar aula. Isso já aconteceu na aula passada também. Parece que Tô só abrindo aqui, tá, gente? Uai, meu Deus, cadê o... Professora. Não, pode deixar. Na aula de geografia, eu tinha entrado na aula e a Maria tinha assustado com a minha foto. Professora. Oi. A tela de compartilhamento tá toda preta. Nossa, eu vou mandar mensagem pro Ed para ver se ele me ajuda a te ajudar. Não, mas é chocante. É só a sua que dá mais problema. É só a sua. Mas, Maria Eduarda, tem como você abrir no seu computador, no seu celular, os adjetivos aí, ou no seu caderno, né, que era matéria para copiar? Tá no caderno. Então, vamos lá, pessoal. Abra um caderno aí para falar sobre adjetivo. A última classe gramatical que vimos foi o... Rapidinho, gente. Só para ver se eu tô gravando tudo. A última classe que nós vimos foi o substantivo. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Numa frase, o substantivo é uma das classes que mandam na frase. Com o tempo, vocês vão entender que o substantivo e o verbo, eles mandam na estrutura da frase. Em que sentido? Algumas classes gramaticais respeitam o substantivo. Até mesmo o verbo, ele respeita o substantivo. Em que sentido, professora? Por exemplo, se o substantivo estiver no plural, um monte de classes gramaticais precisam ir para o plural por conta do substantivo. Gente, só desligam os microfones aí por conta do barulho, tá? Já mutei alguns aí. Professora. Todo mundo se muda. Oi. Posso ir no banheiro beber água? Pode, mas eu vou explicar a matéria. Continuar explicando a matéria. Então, gente, o substantivo, por exemplo, se ele está no feminino, eu tenho 4 classes gramaticais que vão para o feminino por conta do substantivo. Na verdade, gente, essas 4 classes gramaticais que eu vou falar daqui a pouco, elas só existem porque o substantivo existe. Professora, eu desliguei a minha câmera e apareceu a tela aqui. Assim. Ai, que ótimo, amor. Então já é uma ajuda, né? Já tem uma solução aí. Então, a gente presta atenção. Artigo, numeral, pronome e adjetivo, essas 4 classes gramaticais, elas só existem porque o substantivo existe. Se eu tiro o substantivo da minha frase, essas 4 classes não têm como existir. Elas dependem do substantivo. Bom, nós já vimos o substantivo. Agora a gente vai ver o quê? O adjetivo. Normalmente, as pessoas definem, classificam, conceituam o adjetivo como a classe gramatical que o quê? Dá qualidade para o substantivo. Tá certo? Tá
certo, mas está incompleto. Porque o adjetivo, ele não só dá qualidade. Ele dá qualidade, ele caracteriza. Aí eu coloquei outros aqui. Ele limita, ele modifica, ele diferencia o substantivo. Porque é uma coisa eu falar, por exemplo, a caneta. Se eu falar caneta rosa, essa caneta já não é uma caneta qualquer. Eu limitei, eu especifiquei, eu diferenciei, eu modifiquei essa caneta quando eu coloco caneta rosa. Entenderam? Então, essa caneta, na hora que eu coloco, me empresta uma caneta, eu posso, se o Lucas virar para mim, ô tio, me empresta uma caneta, eu pego uma caneta para ele e empresto, uma caneta qualquer. Se ele falar para mim, tio, me empresta a caneta. Oi. O meu telefone tá 18%, né? Aí desliga quando tá 10%. Se eu sair da aula aqui sem querer, aqui, você pode saber que meu telefone descarregou e eu vou ligar ele no carregador. Beleza, Caio. Agora, se o Lucas vira para mim e falar, tia, me empresta a caneta preta. Aí, ele fez o quê? Ele diferenciou, ele especificou qual caneta eu quero, que ele quer. Então, gente, o que eu preciso, a primeira coisa que vocês precisam entender é o quê? O adjetivo, ele não só qualifica o substantivo. E quando eu penso em qualidade, eu penso em bonito, em legal. Não é só isso. Ele tem outras funções, que é limitar. Então, se ele me pede uma caneta, eu vou lá, eu tenho 10 canetas, qualquer caneta serve para o Lucas. Se ele fala, eu quero a caneta preta, ele limitou. Eu não posso pegar qualquer caneta, eu tenho que pegar a caneta preta. Ele modifica, diferencia o substantivo. Então, tem outras coisas, tá? E aí, outra coisa, gente. Algumas palavras, dentro de um contexto, ela pode ser adjetivo, como ela pode ser substantivo. Acho que já até comentei com vocês sobre isso. Vou pegar, por exemplo, a cor mesmo. Vou pegar verde. Se eu falo assim, a caneta verde é bonita, por exemplo. Aí esse verde... Ô, Lucas, ninguém é obrigado não, né, amor? Se eu falo, a caneta verde é bonita, esse verde... ele é característica do substantivo caneta. Agora, se eu falo, o verde é minha cor favorita, aqui o verde não é mais adjetivo, ele é substantivo, porque eu estou falando do verde. Então, vocês precisam saber, gente, diferenciar isso aí, uma coisa da outra. Gente, só um minutinho aqui, rapidinho. Ixi, deu merda. Vai te trouxa, espelho. Ô, gente, era minha avó que tava ligando. Quando vó liga, a gente tem que atender. Vocês desculpam, tá? Por isso que eu... Verdade, tem que dar bom. Depois era alguma coisa, meu coração até fica já acelera, quando é minha avó que liga. Então, gente, Talvez aconteça então, dentro do contexto, eu preciso, dentro do contexto, olhar se essa palavra, ela é dependendo, né? Se essa palavra, se esse termo é um substantivo ou se ele é o quê? Um adjetivo. Entenderam? Então, se tá aí o tempo todo, substantivo é a classe gramatical que aceita artigo. E ele aceita o adjetivo também. O adjetivo, ele tá ligado ao substantivo, tá? E aí, locução adjetiva. O que seria locução adjetiva? Deixa eu fazer um negocinho aqui, gente, que eu não fiz ainda. O que seria uma locução adjetiva? É uma expressão que equivale a um adjetivo. O que seria essa expressão? Normalmente, gente, o adjetivo ele é formado por mais de uma palavra. No caso, por exemplo, o de mais um substantivo. E que vai equivaler... Gente, tem um monte de gente desligando a câmera, vão ligar. Tipo, tirando a Maria Eduarda que precisa, né, para poder ver, vão ligar as câmeras aí, por favor. Eu tô no escuro, professora, já tô avisando. Então, gente, a locução adjetiva, ele tem, apesar de ser uma locução, ser uma expressão, ela tem um valor de adjetivo. Por exemplo,
Tenho dor de abdômen, no abdômen, dor de abdômen. É uma dor abdominal. Então, não é qualquer dor. Eu estou especificando que dor é essa. Se eu especifiquei, ele é o quê? Um adjetivo. Então, de abdominal, de abelha, apícola, de aluno, discente, de anjo, angelical, de ano, anual. E aí eu passei vários para vocês, né, gente? De boca, bucal, de bode, ensino, de coelho, cunicular, de fábrica, fabril. Eu passo só alguns, tá, gente? De fogo, ígneo, de hoje, ode, e aí assim por diante, ok? O adjetivo, assim como o substantivo, é uma classe que tem flexão. Já falei com vocês que nós temos 10 classes gramaticais. Dessas 10, nem todas flexões. Quando a gente for estudar, por exemplo, advérbio, preposição, conjunção, vocês vão ver que essas classes elas não modificam, elas não vão para o feminino, elas não vão para o plural, não tem diminutivo. Diferentemente do substantivo e do adjetivo, elas se modificam. Então, eu tenho, por exemplo, o gênero dos adjetivos, o masculino e o feminino. Lembrando o seguinte, que os adjetivos, eles estão no masculino e no feminino por causa de quem, gente? Hein? O adjetivo vai estar no feminino ou no masculino por conta de quem? Por que motivo? Alguém é responsável por isso, você sabe me falar, gente. Por causa do A e do O. Por causa do A e do O. Ninguém consegue me responder? Por que o adjetivo fica no masculino ou no feminino? O A e o O é dessa classe. A classe do A e do O. O O e o A são artigos, né? Normalmente eles são artigos. Por causa do substantivo? Por causa do substantivo, tá? Os adjetivos concordam com o substantivo a que se refere. Ou seja, se o adjetivo está no masculino, é porque o substantivo a que ele se refere é masculino. Se o adjetivo está no feminino, ele está no feminino porque o substantivo a que ele se refere está no feminino, tá? E aí, da mesma forma, gente, eu tenho os biformes e os uniformes. Os adjetivos biformes têm as duas formas, sendo uma para o masculino e outra para o feminino. Por exemplo, ativo e ativa. Por exemplo, mulher ativa, homem ativo, ou seja, esperto, faz as coisas. Mal e má. Homem mau, mulher má. Judeu e judia. Aí, o judeu e judia, gente, a gente tem que prestar um pouco atenção. Porque o pessoal fala assim, conheci um judeu. Vou até colocar aqui, ó. Conheci um judeu. Esse judeu aqui é o quê? Qual classe gramatical ele pertence? Oi? Tá, olha essa frase aqui, ó. Conheci um judeu. Esse judeu aqui pertence a qual classe? Biforme. Não. Perguntei qual classe gramatical ele pertence. Substantivo, adjetivo, ele é o quê? Ele é um substantivo. Um substantivo, porque, olha, ele está sendo acompanhado por um adjetivo. Ah, esse aqui é um adjetivo? Não. O que é isso aqui, gente? Adjetivo. Um é adjetivo. Um é o quê, gente? Adjetivo, professor. Não. Artigo. Artigo. Tá, pessoal? Então, se a palavra aceitou, né, um artigo, ela é um substantivo. A gente já falei isso inúmeras vezes com vocês. Então, dentro dessa frase aqui, ó, nessa frase aqui, ó, conheci um judeu. Judeu aqui, ele é um
Substantivo. Agora, se eu coloco assim, olha. O homem judeu vou colocar o homem judeu visitou minha casa. Esse judeu aqui é o quê? Esse judeu aqui já agora é o quê, gente? O judeu aqui agora é o quê? Substantivo. Adjetivo. Olha o substantivo homem aqui, ó. Então, quando eu falo, gente, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Vocês precisam saber isso. O quê? Não tá errado se visitou, não? Tá, faltou o ó. Ah, tá. Pensei que escrevia assim. Não, o ó não foi digitado. Aí, pessoal, presta atenção aqui. O homem judeu visitou... Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, gente. Sabe por quê? Vai chegar, quando estiverem no 8º ano, isso aqui tem que estar dominado, porque eu vou usar uma outra coisa, vou explicar uma outra matéria, que eu não quero ficar explicando classe gramatical, não, porque vocês já têm que saber, tá? Gente, de novo, substantivo é a classe que aceita determinantes. Quais determinantes? Artigo, que a gente usa mais, adjetivo. Então, eu tô aqui, homem é o meu substantivo. Por que ele é o substantivo? Ele aceitou o artigo. Ah, e tem judeu, que também tá ali com ele. Mas o judeu aqui não é substantivo. Eu não estou falando de qualquer homem. Não foi qualquer homem que visitou a minha casa. Foi um homem específico. Que homem específico é esse? Judeu. Entenderam? Então, aí tem diferença. Quando eu falo, se eu falar assim, o judeu visitou a minha casa. Ou falo, um judeu visitou a minha casa. Aí esse judeu é um substantivo. Se eu falo, o homem judeu visitou a minha casa, e aí ele deixou de ser substantivo para virar o quê? Adjetivo. Ok? Espero que tenham entendido mesmo, viu, gente? Eu entendi. Observação. Se o adjetivo é composto e biforme, a gente não vai falar muito sobre adjetivo composto agora, não, tá? Ele flexiona no feminino somente o último elemento, o moço norte-americano, a moça norte-americana, tá? Então, norte-americano e norte-americana são os adjetivos aqui do substantivo moça, tá? Exceção, surdo-mudo e surda-muda. Uniformes. Aí eu tenho substantivo, adjetivos, que só tem uma forma, tanto para masculino quanto feminino. Por exemplo, feliz. O homem feliz, a mulher feliz. O homem alegre, a mulher alegre. Ok? Uhum. Plural. A gente vai falar só... Consegui voltar, professora. Professora, repete o que travou, por favor. Os adjetivos uniformes são aqueles que apresentam uma única forma no seu adjetivo. Eu não tenho o feminino para ele. Por exemplo, homem feliz, mulher feliz. Não existe o feminino de feliz. A mesma coisa de alegre. Útil também. Por exemplo, a sua ideia foi útil. Útil aí é um adjetivo. Eu não tenho um feminino para ela, tá? Uhum. Plural dos adjetivos simples. A gente vai trabalhar só com o adjetivo simples, tá? O composto não. Os adjetivos simples flexionam-se no... Oi? É igual substantivo, né? A gente não estudou o plural dos substantivos compostos. Isso vocês vão aprender lá no 9º ano, tá? Os adjetivos simples flexionam-se no plural de acordo com as regras estabelecidas para a flexão numérica do substantivo simples. Mal, maus. É a mesma coisa, tá, gente?
As regras são bem parecidas lá com os do substantivo. Caso o adjetivo seja uma palavra que também exerça a função de substantivo, ficará invariável, ou seja, se a palavra que estiver qualificando um elemento for originalmente um substantivo, ela não vai para o plural. Por exemplo, a palavra cinza, normalmente, gente, ela originalmente é um substantivo. Porque cinza não tem aquelas cinzas. Aquilo ali é um substantivo. Só que se eu uso ela como cor, quando eu, por exemplo, eu posso falar. Cinzas. Eu não uso, eu falo a blusa cinza, as blusas cinza. Elas não modificam, tá? Se estiver qualificando, ele funcionará como adjetivo, então ficará invariável. Por exemplo, camisas cinza, Professora, ternos cinza. Oi. eu não sei se tem nada, acho que não tem nada a ver com a aula, mas teve um dia, mas eu fiquei com muita raiva. Era tipo assim, primeira aula era educação física, tava uma neblina aqui em casa. Aí foi lá, minha mãe falou assim, Caio, vai pra aula, que o professor não vai mandar você ir lá pra fora pra fazer educação física, não. Eu falei assim, tá bom. Eu entro na aula, todo mundo sapato, eu falei assim, nossa, professora, mas eu fiquei com uma raiva, eu teve que ficar pulando ele que nem uma gazela naquela neblina, professora. Eu fiquei com uma raiva. É bom, você esquentou o corpo. Esquentou não, só esfriou. Então vamos lá, gente. A mesma coisa com vinho. Vinho normalmente é aquela bebida, né? Uma bebida. Aí você usa motos, vinho. Porque vinho originalmente é um substantivo. Mas, por exemplo, eu uso motos verdes, porque verde originalmente não é um substantivo. Paredes, musgo, porque musgo é aquela planta, que eu não sei se é planta, o que é, mas é aquela coisa verde, né? Aí quando eu uso como cor, aí eu modifiquei, ela deixou de ser um substantivo para virar um adjetivo, aí não varia. Monstro, comícios, monstro. Monstro, todo mundo sabe o que é, né, gente? É um substantivo. É um monstro, aquela figura. E aí, ao mesmo tempo, eu posso usar como adjetivo. Você falando. Oi, Caio. O que é um adjetivo? Eu não escutei você falando. Gente, voltando aqui, ó, recapitulando. Quando um adjetivo originalmente, ele vem de um substantivo, de uma palavra que é substantiva, na hora de passar para o plural, esse adjetivo não passa para o plural. Falei lá, por exemplo, de camisa cinza. Cinza, originalmente, eu tenho a cor cinza, mas originalmente a cinza é aquele negócio, por exemplo, você queima uma coisa e fica só as cinzas. Então, quando eu falo blusa cinza, blusas cinza, não vai para o plural. A mesma coisa, blusa vinho. Vinho normalmente é uma bebida. Então, eu vou blusas vinho, blusas vinho. Mas verde, amarelo, eu não tenho essas palavras no substantivo, né? A não ser quando eu falo da cor. Aí é o inverso. Aí ao invés de estar adjetivando, eu estou substantivando. Parede, musgo. Paredes, musgo, não varia, porque musgo originalmente é um substantivo. Então é o seguinte, eu tenho algumas palavras que originalmente são substantivo e que dentro da minha frase ela vai funcionar como adjetivo. Então o termo que eu uso é eu adjetivei o substantivo. O contrário também acontece. As cores normalmente elas são o quê? Adjetivos. Por exemplo, a caneta amarela. Amarela é um substantivo, é um adjetivo. Agora, quando eu falo o amarelo, o que eu fiz? Eu fiz o quê? Uma palavra que é adjetiva, eu passei para o substantivo. Então, eu substantivei a palavra. Deu para entender, gente? E aí, gente, não está escrito aqui, mas eu também, daqui a pouco, depois eu vou passar para vocês, eu tenho os adjetivos pátrios. O que são os adjetivos pátrios? É os locais que as pessoas são. De onde elas vieram, alguma coisa. Tipo assim, eu sou Belo Horizontina, eu sou mineira, aí tem o pernambucano, tem o italiano, que
são os adjetivos pátrios. E da mesma forma, se eu falo eu sou mineira, essa mineira é substantivo, é adjetivo. Agora, se eu falo o mineiro foi à praia, esse mineiro deixou de ser adjetivo para virar substantivo. Espero que os senhores tenham entendido e peguem o livro agora de português, por favor. A professora acaba o exemplo já manda pegar um livro. Uau! Professora, Oi. eu acho que se você for passar atividade ou uma nova matéria ou continuar com essa mesma, vai ter pouco tempo, porque só falta 10 minutos. Mas vocês vão fazer atividade agora, se não terminar na aula, você vai ficar para casa, né? Da página 215 a 220, de 1 a 14, tá? Vou até postar lá no Classroom de uma vez. Aqui é de 1 a 15? Isso. Que isso? Rapidinho vocês fazem, gente. Vocês estão reclamando, só que no oitavo, nono ano, são mais de 300 páginas, filho, pra fazer. Menos, Pedro. Eu sei, professora, porque, tipo assim, eu sei que meu irmão, quando ele estudava ainda, porque já passou de ano, ele tá já no ensino médio, quer dizer, deixa eu lá. Ele, tipo assim, quando ele fazia isso pra casa, era muita coisa pra estudar. Que página, professora? 215 a 220. E essa atividade vai ser para quinta-feira também. Ô, professora, é impressão minha ou tá só você, o Luquinha e a Bruna com a câmera ligada? Não, é exatamente isso. Agora essa por que tá todo mundo com a câmera desligada? O meu tá carregando, professora. Eu vou tentar botar ele numa posição que carrega e dá para a câmera ficar posicionada boa. O meu também tá carregando, só que eu consigo ligá-lo aqui. É só você deitar a câmera. Aí a câmera vai levantar. Aí você põe no carregador. Você faz atividade com a câmera ligada. O Pedro fica falando que ele tá no escuro, mas olha o clarão que tá no teto dele. É claro, abre a cortina. Eu acho que é isolado de todo mundo.
Ai, Deus. Professora. Oi. Não, deixa, pelo amor. Ô, professor, Oi. quer falar? Ah, quando lembrar, eu te falo. Ô, professor, a 2 da 217 é só uma, né? Deixa eu olhar aqui, não fecha meu livro. A2. Você quer o quê? A 2 da 217. É um só. Meninos, a aula já está terminando, tá? Fique como para casa, viu? Aí eu vou corrigir na quinta-feira, tá?
O pessoal, tem outra coisa também que eu quero falar com vocês. Tem uma atividade de literatura, né, que é para quarta-feira, que é referente a um texto. Eu ainda falta passar o texto para vocês fazerem, tá? Hoje, no mais tarde da manhã, eu vou... Só que como eu não achei esse texto na internet para copiar e colar, provavelmente eu vou ter que tirar foto do livro, né, que eu peguei as atividades, e postar. Tá? Eu tô com medo só de não ficar bom. Mas aí a gente conversa amanhã, beleza? Professora, rapidinho, eu não vou ter como fazer essa atividade, porque nem na aula... Não, tem como, eu acho que tem. Mas essa atividade é como? Você consegue me dar uma explicadinha? Porque eu não estava naquela aula. É de interpretação de texto, Davi. Uma atividade de interpretação de texto? É, atividade de literatura, atividade de interpretação, é referente a um texto. Você já passou a atividade? A atividade já tá lá no Classroom, eu acho. Eu não sei se eu postei no Classroom, porque não tem texto. Não. Eu vou fazer o seguinte, meninas, presta atenção todo mundo. Eu vou postar essa atividade no Classroom sem o texto, para vocês pelo menos começarem a o quê? A copiar. Eu, de fato, não achei esse texto na internet, então provavelmente eu vou ter que tirar a foto. Se ficar muito ruim, vocês vão copiar o texto, eu vou ler o texto para vocês e a gente vai fazendo, tá? Porque é importante fazer essa atividade. Então, eu já vou passar as questões para vocês copiarem as perguntas, ok? Vou fazer isso agora, tá bom? Ô, professor, Ok. Oi. nem dá pra perceber que eu tô de buchinha no cabelo, né? Quê? Não. Tchau pra vocês, gente.